revelada a surpreendente transformação que fez os gêmeos de um chefe da máfia dormirem tranquilos. O sol se punha suavemente sobre a periferia de São Paulo, tingindo o céu de dourado e trazendo um leve calor ao coração da comunidade. Mas essa luz não iluminava apenas as ruas. Trazia à tona a sombra que pairava sobre Carlos e Pedro, gêmeos de 10 anos, filhos de um homem que falava com violência e respeito na mesma frase. Enquanto a cidade pulsava com vida, a atmosfera entre os vizinhos era densa, carregada de medo. Carlos observava com seu coração sensível a luta da mãe, tentando manter a família unida em meio ao caos. Já Pedro, com um sorriso orgulhoso, queria a todo custo agradar o pai, esquecendo-se do peso que tal desejo trazia. Um dia, em um desses momentos de tensão, Pedro se lançou em uma briga entre gangues, correndo como se estivesse nos seus jogos preferidos. Num piscar de olhos, uma pedra atingiu sua cabeça e seu corpo caiu ao chão. A dor intensa fez Pedro entender a fragilidade da vida. Aquele momento de euforia virara um pesadelo. Carlos correu até ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto os vizinhos, aqueles que sempre olharam para eles com temor, começaram a se mobilizar. O cheiro da comida caseira enchia o ar, e mais do que isso, era o calor do carinho e da empatia que começava a florescer. "Estamos aqui, meninos", diziam. A comunidade respirava um pouco mais leve, levando amor onde antes havia apenas desconfiança. Enquanto isso, Carlos buscava respostas em meio à confusão. Ele encontrou conforto em Donana, uma avó querida, que sempre tinha um abraço e uma história de superação. "A verdadeira força está no amor, meu querido", dizia ela, enquanto suas mãos envelhecidas acariciavam o rosto do menino. Entre sorrisos e palavras, Carlos começava a descobrir que o legado do pai não precisava ser um fardo. Podia ser um caminho para um futuro diferente, cheio de amor e esperanças. Naquela noite, o pai chegou em casa exaltado, trazendo a fúria de um homem que se sentia desafiado. O lugar que antes era seguro agora se tornava um palco para gritos e desentendimentos. Carlos e Pedro, assustados, decidiram que era hora de pôr um fim naqueles ciclos viciosos. "Pai, nós não devemos seguir por esse caminho", Carlos falou, sua voz tremendo. Pedro, mais impulsivo, concordou. "Queremos um futuro diferente." E naquele momento de desespero, a comunidade se uniu, mostrando que a força estava neles e na mudança que buscavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os vizinhos, antes temerosos, agora gritavam palavras de apoio. Luzes de esperança se acendiam em cada expressão. Um novo caminho se abria diante deles. Carlos e Pedro, com os corações pulsando em sintonia com a comunidade, sentiram que poderiam ser diferentes, que a união era mais forte que qualquer legado sombrio. Juntos, eles tomaram a decisão de lutar por um futuro livre daquela vida marcada pelo crime. Mas a dúvida ainda persistia. Como seriam tratados em um mundo novo, repleto de desafios? O clímax da noite deixava perguntas no ar. O pai deles entenderia o verdadeiro poder do amor? Seriam capazes de romper com a herança que parecia inescapável? As luzes começaram a brilhar no horizonte do futuro, mas novas sombras se aproximavam. O que viria a seguir? Carlos e Pedro, motivados pela força daqueles que os cercavam, encontraram-se em um novo dia com a determinação de mudança pulsando em seus corações. A esperança iluminava seu caminho, mas a sombra do passado ainda pairava, sempre a 2 passos atrás. Na escola, os gêmeos chegaram juntos, mãos entrelaçadas, como se um estivesse segurando a coragem do outro. Pedro buscava o olhar de aprovação de seus amigos, mas sentia que havia algo diferente em seu peito. Ele queria mais do que aparecer. Queria sentir que pertencia de verdade. Carlos sabia que essa era uma batalha de cada um, mas também de ambos. Quando o sinal soou, todos se dispersaram em meio às risadas e gritos. Mas Pedro percebeu algo. Um grupo de garotos cercava um aluno mais novo, intimidando-o com palavras ríspidas e risos maldosos. Aquelas lembranças de brigas passadas voltaram à mente dele, aquele impulso de mostrar força, mas agora ele se sentia dividido. O que era certo? O legado do pai pulsava dentro dele, mas a voz de Donana ecoava em sua mente. A verdadeira força está no amor. Ele decidiu não ignorar a cena e se aproximou.
Ei! Por que vocês estão com esse menino? Gritou com mais firmeza do que achou que conseguiria. Todos pararam, surpresos com a atitude do garoto. O coração de Pedro batia forte, enquanto ele se via paralisado, cercado pela expectativa tanto de seus amigos quanto da vítima. Carlos, do outro lado do pátio, observava com um misto de admiração e preocupação. Ele conhecia o irmão. A chama da bravura era nova. Era um sinal de que algo havia mudado dentro de Pedro, e isso o encheu de esperança. Ele decidiu se juntar a ele, não por medo, mas para firmar aquela transformação juntos. Pedro tem razão. Não precisamos lutar entre nós. Vamos ajudar ao invés de intimidar, disse Carlos pisando firme. O grupo hesitou. Alguns até pareceram surpresos. Aquela não era a reação que esperavam. Em vez de raiva, havia um chamado para a união. Os olhares começaram a se desviar. Depois de alguns instantes que pareceram uma eternidade, um dos garotos mais velhos, o chefe do grupo, olhou para os gêmeos e riu. Mas dessa vez, a risada não era de escárnio, mas de confusão. O que você quer, os dois? Não é assim que as coisas funcionam. Estamos só dizendo que podemos ser mais. Que há um jeito diferente de viver, respondeu Carlos firme. Aquela resposta ressoou no ar, e o clima começou a mudar. O menino intimidado, visivelmente aliviado, deu um passo à frente. Eu só quero ser amigos, disse, baixando a cabeça, mas agora havia coragem nas suas palavras. O grupo de garotos, sem saber como reagir, lançou olhares desconfiados, mas algo se movia dentro deles. Durante aqueles minutos, a escola se transformou em um espaço menos opressivo e mais acolhedor. Carlos percebeu que o amor não era só uma palavra vazia, era um ato. Um ato que poderia mudar tudo. Era como se uma nova luz despontasse no fim do túnel. Quando os gêmeos deixaram a escola, o céu estava mais claro. Juntos, caminharam em silêncio, sentindo o peso da transformação. Mas enquanto suas esperanças cresciam, a figura de seu pai se aproximava da porta, seu semblante carregando uma expressão que poderia mudar tudo mais uma vez. O que ele pensaria sobre aquele novo caminho que os meninos estavam tentando trilhar? A dúvida pairava novamente, e os gêmeos sabiam que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Seriam capazes de enfrentar o olhar do pai, e mais importante, ele conseguiria entender. Carlos e Pedro pararam em frente à escola, o coração acelerado, as mãos ainda unidas, como que buscando se ancorar um no outro. Assim que viram o pai, uma onda de nervosismo os atingiu. A figura dele, imponente e silenciosa, tinha o poder de transformar esses momentos de esperança em algo doloroso. O pai, com seu olhar severo, inclinou levemente a cabeça, as sobrancelhas franzidas. O que está acontecendo aqui? A voz dele era firme, mas havia uma estranha curiosidade que misturava-se à desconfiança. Carlos soltou a mão de Pedro, preparando-se para falar. Pai, nós fizemos algo diferente hoje. Na escola, nós ajudamos um garoto. Carlos começou, mas suas palavras se perderam ao perceber a expressão do pai. O homem o interrompeu. Ajudar? Desde quando isso se tornou seu jeito de atuar? Perguntou ele, quase zombando. A rejeição nas palavras cortou fundo em Pedro. Ele se lembrou das palavras de Donana, da busca por amor ao invés de força. Pedro respirou fundo. Pai, não se trata de atuar. É sobre ser melhor, sabe? Nós aprendemos que podemos mudar, que a força não vem da intimidação. Cada palavra era um passo em direção ao que acreditava, mas a cada instante tinha medo do que ouviria em resposta. O silêncio pairou por um momento que pareceu eterno. O pai, visivelmente confuso, piscou lentamente como se estivesse processando cada palavra. Vocês realmente acham que ser fracos é a solução? Não é fraqueza, é coragem. Carlos respondeu sentindo a raiva crescer. A coragem de ser diferente, de ajudar em vez de machucar. Nós não queremos a vida que você levou. Os olhares dos gêmeos se encontraram, e a conexão entre eles parecia ainda mais forte naquele momento, como se estivessem prontos para enfrentar o mundo juntos, custasse o que custasse. O coração de Pedro palpitava, impelido por um desejo ardente de ser aceito, não como refém da violência do passado, mas como um jovem disposto a fazer a diferença. O pai olhou para os filhos e, pela primeira vez, uma sombra de dúvida cruzou seu semblante. Ele não respondeu. Ao invés disso, virou-se e começou a caminhar para a escola. Carlos e Pedro compartilharam um olhar rápido, cheio de expectativa e alívio. Vamos com ele, sugeriu Pedro, determinado a não deixar aquele momento acabar ali. Os dois seguiram o pai, passos pesados mas firmes, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo,
Como se as cores quisessem pintar uma nova história para a família. Dentro da escola, as cabeças se viraram quando eles entraram. O ambiente ainda estava carregado de tensões e incertezas, mas era diferente. Havia um pouco mais de esperança no ar. Os gêmeos passaram, sentindo o peso dos olhares sobre eles, enquanto caminhavam em direção à sala. Precisamos fazer algo mais. Essa foi apenas uma batalha, disse Carlos, mal conseguindo conter seu entusiasmo. Podemos trazer essa mudança de verdade, Pedro. Não só para nós, mas para toda a escola. O irmão assentiu, sentindo o impulso de que algo maior estava a caminho. Era um desafio, sem dúvida, mas a determinação crescia dentro dele. Quando chegaram à sala, perceberam que um mural no fundo estava vazio, uma oportunidade aberta. Vamos fazer um mural sobre amor e amizade. Sobre nossa nova visão, algo que traga todos juntos, propôs Pedro, e a ideia acendeu os olhos de Carlos. A empolgação deles contagiou alguns colegas que se aproximaram, curiosos. Mas, de repente, um grito ecoou pelo corredor. Ei, o que vocês estão tramando? Era o chefe do grupo que tinha intimidado o menino mais cedo. A tensão retornou instantaneamente como uma sombra pairando. O que eles fariam agora? O olhar de Pedro se encontrou novamente com o de Carlos. Sabiam que estavam perto de um momento decisivo, e a escola inteira estava prestes a testemunhar se a mudança realmente poderia acontecer. A pergunta ficou no ar. Seriam capazes de manter a coragem e a união agora que a verdadeira prova se anunciava? Carlos engoliu em seco enquanto o grupo de jovens avançava em direção a eles. O líder, com uma expressão de desdém, estava cercado por seus amigos como se formassem um muro de intimidação. Coragem? Que coragem é essa que vocês têm? Ou acham que vão mudar alguma coisa com desenhos? O riso sarcástico do líder cortou o ar, e os espectadores ressoaram com murmúrios inquietos. Pedro sentiu o calor subir à sua cabeça. Acomodando sua insegurança, ele respirou fundo e decidiu que não recuaria. É assim que você se sente? Zumbando dos outros para se sentir forte? Sua voz saiu firme. O murmurinho cessou e o silêncio se instalou, pesado e expectante. Quantas vezes você já se sentiu aliviado depois de provocar alguém? E quando foi a última vez que você realmente teve um momento de alegria, sem fazer alguém se sentir pequeno? A provocação era arriscada, mas Pedro não podia voltar atrás. Carlos, percebendo a tensão, juntou-se ao irmão. A verdadeira força não é intimidar. É viver em paz, é se unir. E isso é o que queremos. Ele olhou para os demais alunos ao seu redor, tentando captar os olhares que pairavam, incertos. O grupo que estava diante deles hesitou. Alguns dos colegas, que frequentemente eram espectadores silenciosos, começaram a se mover mais perto, dando apoio não verbalmente. Um deles murmura: talvez seja assim que deveríamos agir. O líder, porém, não se impressionou. E se eu não me importar com o que vocês acham? E se eu quiser apenas continuar sendo quem sou? O tom de desaforo buscava derrubar a coragem que se acumulava entre os gêmeos e seus novos apoiadores. Pedro percebeu que seu coração martelava rápido. Quem somos nós, se não lutamos por algo melhor? Na escola, nas casas, precisamos de solidariedade. Pedro estava começando a sentir que era mais que um simples estudante. Era uma voz coroando um novo movimento. Solidariedade? Isso só existe se você tiver algo a dar. E o que você tem? Um mural? O líder zombou, mas na prepotência do seu tom, algo começou a se desmoronar. Uma voz alheia se ergueu entre os colegas, cheia de emoção. O que temos a perder é a nossa própria essência se continuarmos assim. Chega de fazer bullying, vamos ser melhores. O grupo de apoio fez coro e o ambiente começou a ganhar um novo ar. Carlos e Pedro trocaram olhares, percebendo que aquela conversa não era só deles. Outros estavam ouvindo. A esperança começou a brilhar quando perceberam que a luta deles ressoava com a mensagem que todos queriam ouvir. Isso é só o começo, disse Carlos, seu coração batendo com força. Um mural pode mostrar que estamos unidos. O líder finalmente ficou em silêncio, sua fúria dissipando-se diante da verdade que emergia. Ele olhou para os rostos ao seu redor, antes de se virar e sair, a indignação dando lugar à dúvida. Um murmúrio coletivo de empolgação tomou conta da sala. Os gêmeos ainda tremiam, mas a adrenalina da vitória iminente os impulsionava. A ideia de que poderiam juntos moldar o futuro começou a se tornar uma realidade. Vamos trabalhar juntos no mural então, Pedro declarou, e a motivação se espalhou como fogo.
Mas então, quando todos pareciam empolgados, o diretor da escola apareceu na porta, sua presença forte e autoritária quebrando a onda de entusiasmo. O que está acontecendo aqui? Os olhos dele percorreram a sala, uma expressão de desconfiança se apoderando do seu rosto. O clima na sala virou rapidamente, a euforia ameaçada pela incerteza. Agora, os gêmeos enfrentavam não só os desafios dos colegas, mas uma figura de autoridade que poderia frear sua transformação. Carlos e Pedro se entreolharam, cientes de que havia mais uma batalha pela frente. E agora, o que fariam frente ao diretor? A tensão tomou conta da sala. As expressões alegres que enchiam o ambiente momentos antes agora se misturavam ao medo e à apreensão. O diretor, com um olhar sério, não parecia disposto a deixar passar nenhuma chamada à ordem. Vocês não podem simplesmente se reunir assim, sem autorização. O que estavam fazendo? Questionou ele, um tom autoritário na voz. Como se cada palavra fosse uma ordem de magnitude inquestionável. A sala, que fervia com empolgação, agora se tornava um terreno arriscado. Pedro sentiu um nó na garganta. Tentou em vão encontrar palavras adequadas para justificar o que estava acontecendo. Nós só queríamos falar sobre um projeto de mural. Ele finalmente disse, sua voz mais baixa que ele gostaria. Ao lado dele, Carlos, mais confiante, tomou a frente novamente. Estamos tentando criar um espaço seguro, diretor. Um mural que represente nossa união e que mostre que estamos juntos contra o bullying, disse Carlos, seus olhos brilhando com determinação. A sala estava em silêncio, todos esperando a reação do diretor. Ele franziu a testa, avaliando a sinceridade dos gêmeos, mas um movimento dos alunos ao fundo chamou sua atenção. O mesmo grupo que havia apoiado os irmãos agora se posicionava ao lado deles com um olhar decidido. É isso mesmo, todos nós queremos isso, afirmou uma garota da turma, e logo outros assentiram. O diretor olhou para os alunos e então para os gêmeos. E se eu não permitir isso? Desafiou ele. O que poderia ser interpretado como um alerta de que estavam prestes a cruzar uma linha vermelha. O murmúrio inquieto em meio aos alunos demonstrava que a mobilização havia se transformado em um movimento. Pedro sentiu uma onda de coragem subindo. Nós não estamos aqui para desrespeitar regras, diretor. Queremos fazer a diferença. Precisamos do seu apoio, disse ele com um brilho renovado nos olhos. Pedimos apenas uma chance. Todos nós merecemos um espaço onde possamos ser felizes e nos expressar. O silêncio na sala era cortante. Os alunos se entreolharam, e a cada segundo que passava, a pressão aumentava. O diretor, por sua vez, parecia ponderar. Sua expressão de desconfiança suavizou um pouco ao ouvir a determinação dos jovens. Ele poderia ver que algo diferente estava acontecendo, e que a resistência ao bullying não se tratava apenas de um mural, mas de algo maior. Um mural! Murmurou o diretor, sua voz mais tranquila como se estivesse processando a ideia. Se vocês querem realmente fazer algo significativo, então me apresentem um plano. Mas isso precisa ser com o apoio de todos aqui, e não apenas uma ideia isolada. Os gêmeos respiraram aliviados. A oportunidade estava se abrindo diante deles, uma chance de transformar a energia da sala em algo positivo. As expressões nos rostos dos colegas indicavam aprovação. Agora, a verdadeira batalha se tornava um acordo entre esperança e responsabilidade. Vamos agendar uma reunião e todos que estão aqui esse prazo vão ser essenciais para o processo, continuou o diretor, seu tom agora mais ameno. Um mural pode ser uma forma incrível de reunir vocês, mas lembrem-se, isso não será fácil. Os alunos começaram a se mover, conversas animadas surgiam e a adrenalina voltava a fluir. Eles estavam prontos para transformar aquela energia em algo concreto. Era a hora de desenhar suas vozes, suas histórias. Enquanto todos se dispersavam, Carlos e Pedro trocaram olhares de entusiasmo e alívio. O caminho ainda estava repleto de desafios, mas juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer batalha. Entretanto, em meio à empolgação, uma sombra se arrastava pelos corredores da escola. O líder do grupo de jovens intimidador estava longe, mas não esquecido. Uma nova preocupação crescia na mente dos irmãos. O que ele poderia fazer agora? A ideia de um mural se tornava cada vez mais real. Mas poderia a união deles enfrentar o que estava por vir? Pedro e Carlos mal conseguiram dormir na noite seguinte à reunião. A expectativa pulsava em seus corações, misturada com uma ansiedade que mal conseguiam controlar. O plano do mural iluminava suas mentes, mas a sombra, a figura do líder do grupo intimidador, os preocupava. O cenário do dia seguinte não prometia paz. Na escola havia um ar diferente. Os alunos que eram apoiadores do mural se encontravam em pequenos grupos, discutindo ideias e gerando entusiasmo.
As cores do projeto logo se enchiam de esperança. Mas, a cada esquina que Pedro e Carlos dobravam, sentiam que a tensão aumentava, olhares desconfiados lançados na direção deles, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Assim que entraram na sala de aula, a atmosfera parecia elétrica. Maria, a garota que tinha se manifestado a favor do projeto, lançou um olhar solidário aos irmãos. Eu acredito que podemos fazer algo incrível, gente, disse ela, esboçando um sorriso esperançoso. Mas a sintonia interrompeu-se com a entrada de Lucas, o líder do grupo que intimidava os colegas. Ele caminhava com um ar de confiança, como um predador que entrava em seu território. Pedro sentiu seu estômago revirar. Lucas parou na frente da turma e todos os olhares se voltaram para ele. O que estão falando sobre mural, hein? Perguntou, um sorriso provocador nos lábios. Acho que não vai ser assim tão fácil. Vocês realmente acham que vão conseguir mudar alguma coisa por meio de um rabisco na parede? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguém murmurado, deixa pra lá, se misturou com risadas amargas que destalhavam a unidade que os gêmeos estavam tentando construir. Pedro, sentindo a pressão se acumular, tomou a frente. Nós queremos criar algo que represente nossa união. Contamos com o apoio de todos. Não precisamos ter medo de você. Falou, sua voz ganhando força a cada palavra. Mas Lucas não parecia impressionado. Ele deu um passo à frente, aproximando-se de Pedro. Você realmente acha que temos medo de um desenho? Se você forçar isso, eu vou fazer questão que todos aqui saibam quem manda. E com isso virou-se deixando um ar de ameaça que pairou na sala. Alguns alunos murmuraram nervosos, sem saber se deveriam intervir ou ficar calados. Carlos, percebendo a situação fugir do controle, levantou a voz para a turma. Precisamos nos unir. O mural é apenas o começo. Não podemos deixar que o medo nos pare. As palavras de Carlos ecoaram pela sala, e ele viu certos alunos assentindo, como se aquilo pudesse ser a faísca que os fizesse se levantar. As conversas começaram a fluir novamente, agora com uma resiliência crescente. Mas o que Lucas tinha dito ainda pairava no ar, como um aviso sombrio. O grande desafio não era apenas criar o mural, mas manter a união. Com a pauta da reunião se aproximando, a pressão se intensificou. Os gêmeos sabiam que teriam que se preparar para algo mais do que apenas arte. Uma batalha emocional havia se instalado. E então surgiu a solução desesperada. Precisamos mostrar ao Lucas que somos mais do que ele pensa, sussurrou Pedro para Carlos, pensando rápido. Eles precisavam de uma estratégia, algo que poderia unir a turma sob um propósito maior e fortalecer o grupo. Enquanto planejavam, um novo receio começou a se formar. Se Lucas soubesse de suas intenções, qual seria o próximo passo dele? A pressão aumentava e o clima estava prestes a esquentar. O planejamento começava, mas as nuvens de conflito se formavam no horizonte. Eles conseguiriam tomar uma atitude antes que fosse tarde demais? A manhã seguinte trazia um ar pesado, carregado de tensão. O coração de Pedro batia acelerado enquanto ele e Carlos chegavam à escola. Os rumores sobre o mural começaram a se espalhar, e com isso a espera se tornava cada vez mais angustiante. Todos pareciam inquietos, nervosos, como se um furacão estivesse prestes a atingir sua costa. Na sala de aula, os alunos se acomodavam em silêncio, trocando olhares preocupados. Uma sensação de expectativa pairava no ar, como se o confronto com Lucas fosse inevitável. Maria, sempre disposta a encorajar, olhou para os gêmeos com determinação. Acho que devemos fazer algo grande, mostrar que estamos juntos, sugeriu, sua voz soando quase como um sussurro, um pedido de ajuda. Pedro e Carlos se entreolharam, percebendo que a unidade que começava a surgir entre eles seria um divisor de águas. E se fizéssemos uma votação para decidir o que colocar no mural? Assim cada um pode dar sua opinião, propôs Carlos, esperançoso. Ótima ideia, respondeu Maria, acenando com a cabeça. Outros alunos começaram a se animar, suas vozes se unindo em um coro de concordância. Pedro sentiu um fio de esperança se iniciar, e seu coração, que antes parecia um tambor ansioso, começou a ver a possibilidade de um futuro mais brilhante. Entretanto, aquela expectativa logo esvaiu-se ao ouvir o ruído da porta sendo aberta. Lucas entrou novamente com sua presença ameaçadora, como uma sombra que não se dissipa. Imediatamente, os murmúrios se calaram. Ele olhou de modo fulminante para os gêmeos e depois, sem hesitar, caminhou em direção à turma. O que é isso? Vocês realmente acham que uma votação vai mudar algo? Debochou.
O medo resfriou o ânimo que estava se formando. Pedro, determinado, levantou-se. Estamos apenas pedindo que todos tenham voz. Isso não é só sobre nós, é sobre todos nós. A coragem na sua voz era imensa, mas a insegurança ainda estava ali, como uma sombra sussurrante. Lucas riu, mas havia algo em seu olhar que fazia Pedro temer o que viria a seguir. Vocês acham que estão prontos para encarar o que vem após o desenho? Na verdade, não sabem com quem estão lidando. Sua ameaça pairou no ar, criando um silêncio instantâneo e tenso. Talvez a gente não saiba quem você realmente é, resmungou um aluno próximo, quebrando as correntes do medo com uma faísca de coragem. Isso foi o suficiente para que outros começassem a se pronunciar também. Sim, Lucas, não precisamos ter medo de você, disse outra voz mais firme. A sala começou a se agitar. Com cada palavra, a determinação crescia, assim como a briga interna entre a tensão e a esperança. Pedro olhava em volta e se sentia surpreso ao ver a coragem se formando naqueles que inicialmente se mostravam apáticos. Chega de receio. Precisamos do mural e de nossa voz, gritou Maria, sua energia vibrando no ar como um poderoso chamado de união. E assim, uma chama de resistência começou a arder na sala. Mas ainda havia um risco iminente. Lucas observava tudo, seus olhos se estreitando. O que ele, um verdadeiro lobo na pele de um colegial, faria em resposta a essa crescente rebelião? Enquanto as vozes se elevavam e a esperança renascia, Pedro sentia um peso cada vez maior. O verdadeiro desafio estava apenas começando e eles precisavam de um plano para enfrentar Lucas, caso ele decidisse retaliar. O que viria a seguir? Seriam capazes de segurar a onda de coragem que agora flutuava na sala? Ou seriam esmagados pela sombra que Lucas representava? Um misto de adrenalina e temor enchia o ar. Eles estavam preparados para lutar por sua voz. Mas quanto estavam dispostos a arriscar para que a luz de seu mural finalmente brilhasse? A sala de aula estava em erupção. Pedro olhava ao redor e via sorrisos que se abriam timidamente, como flores nascendo após a chuva. Uma alegria inesperada percorreu seu corpo. Eles estavam se unindo. As vozes que antes tremiam agora ecoavam determinação. Era como se uma corrente invisível ligasse cada um dos alunos, transformando o pânico em luta. Lucas, por outro lado, mantinha-se firme, quase como se estivesse avaliando a situação. Seu sorriso debochado havia se transformado em uma expressão mais austera. Ele percebeu que, pela primeira vez, estava diante de um grupo que não se submeteria sem lutar. Aquilo não estava em seu script. Para cada frase destilada de cinismo, havia respostas prontas que o desafiavam a ir além das palavras. Vocês acham que poderão simplesmente escrever no mural e tudo ficará bem? Vida real não é assim. Ele disparou, a voz ressoando com um eco de desdém. Dessa vez, foi a vez de Carlos levantar-se. Seu olhar estava fixo em Lucas, intenso e firme. Não, Lucas. A vida real é feita de escolhas. E hoje escolhemos lutar pela nossa voz. Hoje escolhemos igualdade. O peso das palavras era palpável. Pedradas na fortaleza de medo que Lucas construíra entre eles. O murmúrio da sala se transformou em aplausos. Aquela combinação de coragem e apoio foi como um combustível que inflamou ainda mais a rebelião. Lucas recuou um passo, seus olhos flamejavam em raiva, mas também havia uma centelha de preocupação. Ele estava começando a entender que o jogo havia mudado. Acho que se vocês querem mesmo criar um mural, devem considerar o que eu posso fazer para impedi-los. Lucas disse agora com um tom mais sério. O que antes era uma brincadeira, tal como um gato brincando com um rato, agora soava como uma ameaça genuína. Maria, por instinto, segurou a mão de Pedro e Carlos. Um gesto simples, mas poderoso. A força da unidade ressoava entre eles, e os outros começaram a se reunir ao redor, formando um círculo protetor. Haviam entendido que a luta não era apenas por um desenho, mas por um espaço onde todos pudessem ser vistos, ouvidos e respeitados. Nós não vamos desistir. A voz de cada um aqui importa. E vamos mostrar isso, Maria declarou, com a voz firme e cheia de paixão. As lágrimas começaram a brilhar nos olhos de alguns alunos, uma mistura de esperança e emoção. Era como se eles finalmente tivessem encontrado o que procuravam por tanto tempo. Depois de um último olhar de desafio, Lucas virou-se e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele lançou um aviso. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Estou muito além do que vocês imaginam. Isso não acabou. A porta se fechou com um golpe, e a sala explodiu em sussurros.
O clima de tensão ainda pairava, mas era diferente agora. Cada um sabia que tinha um papel a desempenhar e que não estariam sozinhos na batalha que viria. Pedro sentia seu coração pulsar nas têmporas. Eles precisariam se preparar, criar um plano e formar uma estratégia. A ideia da votação estava em andamento, mas isso não seria suficiente. Lucas possuía influência e uma retaliação poderia vir a qualquer momento. Vamos nos encontrar hoje à tarde na praça. Precisamos pensar em algo que realmente faça a diferença, propôs Carlos mirando nos olhos de cada um, seu tom sério e decidido. A expectativa estava no ar pesadamente, um clarão de ação iminente, mas Pedro não podia deixar de se sentir ansioso. Seriam capazes de enfrentar Lucas e, mais importante, até onde estavam dispostos a ir para proteger o que construíam? Com os olhos brilhando de determinação mista ao receio, Pedro fez uma pergunta silenciosa a si mesmo enquanto todos se dispersavam. E se Lucas não for o único problema que teremos que enfrentar? Pedro caminhou para casa com uma tempestade de pensamentos na cabeça. A ideia de se reunir na praça à tarde mexia com sua razão e suas emoções. Era um risco, mas também uma oportunidade. Uma chance de lutar por algo maior que ele mesmo, um espaço onde cada voz importasse. Ao chegar, encontrou sua mãe na cozinha preparando um jantar simples. O cheiro de feijão e arroz preenchia o ar, trazendo um conforto quase instantâneo. Ela olhou para ele e sorriu. Como foi o dia, filho? A voz dela soava sempre como abrigo, mas naquele momento, Pedro sentiu que a tensão que carregava por dentro não poderia ser compartilhada de forma tão simples. Foi bom, tipo, desafiador, ele respondeu, tentando não deixar a preocupação transparecer. Ela percebeu a hesitação, então cercou os olhos dele com cuidado. Sabe, nem sempre as lutas são visíveis. Às vezes, a maior batalha é aquela que travamos dentro de nós mesmos. As palavras da mãe ressoaram em sua mente. Ele estava lutando contra a insegurança, o medo do que estava por vir. O que ele realmente desejava? Lutar pelo mural era uma coisa, mas enfrentar Lucas era outra. E se ele enfrentasse as consequências de forma diferente do que havia planejado? Naquela tarde, quando chegou à praça, o sol estava se pondo, colorindo o céu com tons quentes de rosa e laranja. Uma multidão estava se reunindo. Os rostos dos colegas traziam uma energia palpável, um entusiasmo que fazia o coração de Pedro acelerar. Carlos já estava lá, conversando animadamente com Maria e outros amigos. Quando Pedro se aproximou, um silêncio respeitoso se instalou. Todos olhavam para ele buscando liderança. O peso da responsabilidade quase o derrubou. Vamos discutir o plano do mural. O que precisamos fazer? Carlos começou quebrando o gelo. A conversa esquentou e cada um começou a compartilhar ideias. Falar sobre arte, sobre voz, sobre pertencimento. Maria olhou para os lados e, com um sorriso, sugeriu. E se a gente fizer algo que todos aqui se sintam representados? Algo que una a nossa diversidade? A sugestão de Maria incendiou o grupo. Os alunos começaram a discutir sobre as diferentes culturas que estavam ali, os caminhos que haviam percorrido até naquele ponto, e o que significava sonhar juntos. Era lindo ver o que poderia nas pequenas conversas, como um simples debate render um significado profundo. Entretanto, Pedro sentia que havia um fio de tensão atravessando tudo. Ele sabia que Lucas não estava apenas assistindo. A ameaça que Lucas representava podia ser bem maior do que eles podiam imaginar. A conversa foi se encaminhando para algo maior. Um esforço para se unirem não apenas pela arte no mural, mas por um propósito que valia a vida de cada um deles. Uma união que ia além das diferenças. Foi então que Pedro levantou a voz e com sinceridade falou. Pessoal, isso tudo é incrível. Mas e se Lucas trouxer ainda mais problemas? Precisamos de um plano real para nos defender. Nesse momento, os rostos miraram Pedro com um misto de admiração e ansiedade. Uma jovem de cabelos cacheados, Bruna, que até então não tinha falado muito, disse. E se nos unirmos a outros grupos? Vamos contatar outras salas, outras escolas. Quanto mais gente tiver junto, mais força teremos. As ideias começaram a surgir como fogos de artifício. Cada um ali estava compreendendo que a luta não era apenas sobre um mural, mas sobre a construção de um espaço seguro para todos. As vozes diminuíram quando perceberam a verdadeira magnitude da responsabilidade. Mas enquanto discutiam, um silêncio súbito tomou conta do grupo. A presença de Lucas havia sido notada à distância, e quando todos olharam, o corpo dele parecia se aproximar com um ar de certeza, como um aviso do que estava por vir. Eu disse que isso não tinha acabado. Lucas soou, a voz gelada, e o grupo se preparou para o que estava por vir.
A adrenalina disparou no estômago de Pedro. A luta que parecia tão clara agora trazia novos desafios. Ele se questionou em meio à ansiedade. Estamos prontos para encarar isso? Até onde estamos dispostos a ir? O dia amanheceu em São Paulo, mas não era qualquer amanhecer. Era o dia que Carlos e Pedro tinham se reunido para colocar em prática seu plano. Os gêmeos estavam determinados. Aquela não era apenas uma luta pelo mural, mas por um futuro que eles acreditavam ser possível. Ao chegarem à escola, o clima era tenso. Os alunos estavam agitados, se organizando, trocando olhares ansiosos. Mas havia também um sentimento de união que antes não existia. Maria estava à frente, coordenando os grupos. Vamos lá, pessoal, hoje é o dia! Ela exclamava, sua energia contagiando todos. Carlos e Pedro se entreolharam, um sinal de que estavam prontos. O coração de Pedro batia acelerado, mas a certeza de que estavam fazendo algo maior o acalmava. Quando todos se reuniram na prainha da escola, o espaço estava repleto de vibrantes conversas. Era uma verdadeira raça crescendo de coragem, e eles se sentiam parte desse movimento. Lucas, por sua vez, não era o tipo que se deixaria intimidar facilmente. Ele estava lá, no fundo da multidão, observando, como uma serpente à espreita. Mas Carlos não se deixou afetar e começou a falar sobre o que eram suas intenções. Hoje não estamos aqui só para pintar um mural. Estamos aqui para mostrar que somos mais fortes juntos. Ninguém deve se sentir sozinho. Os aplausos e os vivas cortaram o silêncio, formando uma onda de esperança. Mas na linha de fundo, os sussurros malévolos também aumentavam. Lucas não ia se deixar vencer daquela forma. Eles acham que são corajosos por serem um punhado de jovens barulhentos? Ele dizia para seus seguidores, um sorriso presunçoso no rosto. Pedro, percebendo os olhares preocupados, levantou-se e, segurando o pulso do irmão, gritou. Essa não é sobre ele, é sobre nós, sobre cada um que está aqui. A gente precisa lembrar de por que estamos lutando. A voz dele reverberou por todo o espaço, criando a conexão que eles precisavam. E de repente, as vozes de apoio começaram a ecoar. Sim, juntos somos mais fortes. Precisamos de um lugar onde todos se sintam seguros. Vencer o medo era o seu maior objetivo, e cada grito era uma afirmação de que finalmente estavam sendo ouvidos. A madrugada escura de insegurança começava a se dissipar diante da luz que brotava daquela união. O mural, agora mais do que uma simples pintura, tornou-se a inspiração que poderia mudar a maneira como aqueles jovens viam o mundo. Eles estavam prontos para serem a mudança. Mas então o silêncio novamente tomou conta quando Lucas avançou, desafiador, aproximando-se dos gêmeos. Vocês realmente acham que vão conseguir mudar a escola? Isso é uma piada! O tom arrogante e ameaçador congelou o ambiente ao redor deles. Diante daquela provocação, Carlos respirou fundo e, com firmeza, não recuou. Esta escola é nossa, e nós temos o direito de mudar tudo isso. Não vamos mais permitir que pessoas como você ditem o que podemos sentir. Sua voz estava firme e decidida, e a multidão se agitou de volta. Pedro sentiu que aquele era o momento que esperava. E se você quiser ser parte disso, Lucas, venha, mas se não, saiba que estamos todos juntos. O apoio era palpável, e era agora ou nunca. Lucas, percebendo que seu poder estava começando a desmoronar, apenas riu. Vocês são tão ingênuos. Vai ser divertido ver vocês tentarem. E com isso ele recuou, mas não antes de ameaçar. Vocês não esquecem de mim. As palavras de Lucas, ao invés de abalar a coragem do grupo, apenas fortaleceram sua determinação. Juntos, eles passaram o resto do dia realizando o mural, cada traço de tinta carregando amor e solidariedade. Reuniões em círculos, risadas compartilhadas e sorrisos cimentaram a nova identidade daquela turma. Quando a obra finalmente estava pronta, os gêmeos deram um passo para trás e sorriram, admirando o potencial de transformação que havia germinado ali. O mural agora brilhava com cores vibrantes, palavras de apoio, imagens que representavam a diversidade e a união. Era mais do que arte. Era um manifesto de que a solidariedade poderia triunfar sobre a treva. E assim, ao olharem para o que tinham feito, Carlos e Pedro entendiam que realmente eram diferentes, nunca mais parariam de lutar. O olhar do pai, a figura que antes evocava medo, começou a se desvanecer de suas mentes, deixando espaço apenas para o futuro. Quando a noite caiu, a escola estava mais viva do que antes. As conversas ecoavam e as risadas dançavam no ar, trazendo esperança. E ali, em meio a todas as vozes, Carlos e Pedro puderam finalmente dormir tranquilos, sabendo que estavam no caminho certo. Era o início de uma nova história. Agora, para que essa transformação continue, você precisa se inscrever agora no canal.
Não perca as próximas histórias exclusivas que podem tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de união e esperança. Comente abaixo suas reações sobre essa conclusão e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio e ser parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo.